deixam contar. A gente também não avança. Porque se o advogado não for à porta do tribunal dar uma entrevista, se o promotor não falar, as informações que a gente tem acompanha, passa as informações, mas são sempre superficiais. Não sei se eu estou saindo um pouco fora do meu rumo aqui, mas é só mais ou menos como eu penso, quer dizer, eu sou, acho que, um ano mais velho de idade do que o Rodrigo, entendeu? Então, eu tomei muita pancada nas costas, e eu acho que algumas eu mereci, outras não, e eu queria só fazer essa reflexão, que é muito difícil. No caso dos Nardoni, eu fiquei pensando, eu sou o terceiro acusado, porque eu simplesmente dei o direito do casal contar a versão deles. Simplesmente passei a ser apontado onde eu trabalho e fora, como a pior entrevista que foi feita. Mas ninguém veio conversar isso comigo. A polícia tentou interrogou esse casal durante horas, 13, 14 horas, os dois juntos, separados, tentaram jogar um contra o outro e não conseguiram tirar uma contradição. Quer dizer, eu, como jornalista, vou lá para massacrar, para crucificar, para justiçar o casal? Acho que não é meu papel. Então, quer dizer, tudo isso vem nesse caldo dessas histórias. O caso da Eloá se criticou muito o fato de uma jornalista, que é a Sônia Abrão. É uma jornalista, ela pode até fazer um programa de variedades, mas ela é uma jornalista, ela ligou, o rapaz atendeu. Quem caberia impedir que ela ligasse, talvez? A polícia poderia ter colocado um canal direto para conversar com o Lindenberg, e não deixar, sabe, o rapaz conversar com o jornalista, se isso fosse atrapalhar na negociação. Quer dizer, aquela operação foi toda, do meu ponto de vista, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Eu sou vítima disso. Mas é fácil também criticar a polícia. Aquele dia a polícia não tomou as providências que talvez ela teria que tomar, por pensar que era um caso que não era um criminoso, que ia matar a namorada, na verdade aquilo ia acabar de uma forma bem e não acabou. Às vezes também isso é uma outra discussão. A gente tem que voltar aqui para o tribunal do júri. No caso do julgamento dos Nardoni, eu acompanhei uma boa parte, quer dizer, o casal entrou condenado e saiu condenado. A coisa mais impressionante que eu vi nesses 35 anos cobrindo polícia, e cobri muita coisa ruim e trágica da sociedade, foi o final do julgamento. Quer dizer, tinha um caminhão de som tocando aquela música do Ayrton Senna, da Vitória, e do outro lado da rua um telão e fogos. Quer dizer, o casal saiu num camburão, as pessoas batendo, tentando esmurrar o camburão. Quer dizer, isso é justiça? Eu não sei. Eu não sei até que ponto, sabe, o casal nunca confessou o crime. O fato de não confessar não quer dizer que eles não mataram. As investigações que foram feitas, para mim, não me convenceram. Quer dizer, o promotor, no caso, ele até virou uma grande celebridade, mas eu acho que ele acompanhou a tese da polícia. Acho que é o grande mal do Ministério Público, que nós, jornalistas, confiamos bastante, e confesso, o jornalista confia mais na versão ou na informação do promotor do que dos policiais. Né? Acho que por também falha de origem, a gente sabe o passado da polícia civil, da polícia militar e tal. E, então, o Ministério Público também contribuiu nesse caso. Qual é a verdade do caso? Até hoje eu não sei. As pessoas me perguntam, o casal matou? Pela investigação e pela condenação? Sim. Mas quem matou, como foi, da onde saiu, sabe, detalhes que eu acho que ainda povoam a mente das pessoas, como povoam a minha. Não sei no caso de vocês. Tem muitas falhas a hora que um caso é julgado pelo tribunal do júri. E o jornalista, ele, de uma forma, ele contribui, muitas vezes passivamente, com essas falhas. Eu não quero me prolongar mais, é legal a gente conversar e trocar ideias aqui. Obrigado pela atenção. Peço, por favor, que vocês tentem realmente se limitar a esse tempo para que a gente possa conseguir um debate proveitoso. Enquanto as pessoas se inscrevem para realizar perguntas, eu queria só fazer uma consideração. Acho que o Valmir falou de uma questão muito importante, que é esse olhar crítico, né, que é o que a gente está sempre falando, para todos os envolvidos numa investigação criminal, né? Então, eu acho que muito do nosso objetivo é justamente esse, né? Então, provocar a imprensa a ampliar sempre a sua lente, né? Então, por exemplo, a gente tem o caso Lindenberg, teve toda uma operação conduzida pela polícia que foi muito questionável, né? É muito interessante que, no dia em que o comandante que organizou, que liderou essa operação,
no dia foi ouvido no tribunal do júri, nós tivemos apenas uma emissora que trouxe um especialista em segurança para fazer críticas com relação à operação. Então, esse é o olhar crítico, né? Mas a gente até teve durante várias críticas e tal, mas no momento do julgamento, em que, inclusive, a advogada levantou uma série de falhas, né, com relação a essa operação e com relação, sem dúvida nenhuma, à interferência da imprensa na cobertura do caso e que acabou, sem dúvida nenhuma, entrando em contato com o Lindenberg, o que significou isso, eu acho que esse é um dado importante. Quer dizer, a gente tem apenas uma emissora que tem esse olhar na época do julgamento, e ela trouxe um especialista em segurança que fez questionamentos com relação ao fato de ter sido devolvida a refém, o fato de não terem cortado a luz, não terem cortado água, quer dizer, uma série de medidas essenciais para conter aquela situação, né? Foram 4 dias de espetáculo, né? Eu acho que um outro exemplo em que o Valmir fala, que é no final do Nardoni, a gente ouvindo música do Ayrton Senna e com fogos de artifício. Eu acho que o Dr. Maris falou muito bem. Nós não estamos diante de um espetáculo, nós estamos diante de uma tragédia, né? Eu me lembro, eu nunca me esqueço, um dia eu estava assistindo um júri e que no final, quando veio a sentença condenatória, começaram a aplaudir, no plenário mesmo, e as pessoas gritando, as pessoas que estavam lá envolvidas. E eu lembro que o juiz, na hora, virou e falou, olha, não estamos aqui para comemorar nada. Hoje não é um dia de comemoração, hoje é um dia de tristeza. É um dia em que nós temos sofrimento, um sofrimento da vítima, o sofrimento de quem está sendo condenado. Nós estamos falando de uma tragédia, não há nada a ser comemorado, né? Então, eu acho que isso é uma questão extremamente importante. Acho que lembrou aqui também o caso Gil Rugai. O caso Gil Rugai é um caso em que a defesa questionou uma série, trouxe uma série de questões com relação à perícia, né? A gente não vê nenhuma... É difícil a gente ver alguma matéria em que tenha, de fato, ido investigar o IC, como é que funciona o IC, como é que está estruturado o IC. Quer dizer, a gente tem uma estrutura eficiente no IC, quer dizer... Então, assim, Instituto Criminalística, né? Desculpa, estou falando aqui em siglas, mas é isso. Eu acho que esse olhar crítico, na verdade, a gente traz um enriquecimento para o fortalecimento das instituições. E eu acho que é essa a busca que a gente está querendo, né? Quer dizer, um olhar realmente de aperfeiçoar o sistema de justiça criminal. Quando a gente está falando de um caso concreto, em que a imprensa está acompanhando a investigação de um caso concreto, além de influenciar na vida daquela pessoa, que muitas vezes está sendo massacrada, né, nos holofotes da imprensa, enfim, isso é um fato, é evidente que essa cobertura traz reflexos na política criminal e política de segurança pública. E é isso que a gente quer trazer também, é essa discussão que é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo... a gente critica alguém que é solto, que estava em razão de uma progressão de regime, e aí, a reação que a gente vê são matérias, está vendo, a progressão de regime, para que serve, que absurdo, o cara foi lá, foi solto e cometeu um crime bárbaro. Nunca se discute a causa de tudo isso. Ninguém olha para o sistema prisional quando tem uma situação como essa. O que a gente fala é endurecimento da lei penal, né? Mas a gente não olha... Mas por quê? O sistema está funcionando? A prisão está servindo? Está funcionando? Para que serve a prisão? Então, são questionamentos que, na verdade, a gente está querendo colocar e que eu acho que todos aqui trouxeram, e o Valmir trouxe aí teve realmente esse exercício crítico de olhar para as circunstâncias concretas de como a gente está reagindo para isso. Chega, não vou mais falar, não sei como é que está aí. Marina, posso só dar um... que você estava falando, eu também acompanhei o caso do Gil Rugai bem de perto, e depois, no final, quando o juiz leu a sentença, o casal de promotores do caso se abraçou, fez uma comemoração lá do lado do réu e do lado da família da vítima, tal, como se tivesse ganho um campeonato. E os demais promotores que estavam na plateia também comemoraram. Então, uma coisa assim que... Deixa eu dar licença. Então, eu sou promotora, vocês sabem disso, mas eu fiz uma crítica ferrenha a essa atitude, não só nesse caso, mas teve o caso dos irmãos, no caso da Suzane Kirchhoff também,
que o promotor, um dos promotores, ele insistia com uma palavra, acusando não o crime cometido, mas a pessoa do réu. Ele gritava de maneira incisiva 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu acho que qualquer ser humano teria avançado nesse promotor. Eu tive vontade, mas não podia. Mas eu faço bastante crítica a essa maneira de atuar, né? Essa maneira como se fosse um show, né? E realmente é muito difícil, porque tem um lado também da vaidade do ser humano, né? E a mídia alimenta isso. No caso dos Nardones, o promotor virou celebridade. Só para vocês terem uma ideia, ele foi dar uma palestra numa faculdade no Nordeste, a faculdade foi invadida, ele foi ovacionado, ele não conseguiu falar, né? Tinha 400 pessoas, as pessoas que estavam fora, que não estavam inscritas para a palestra, enfim, entraram e ovacionaram. Foi coisa de 15, 20 minutos, as pessoas berrando ali, foi uma coisa que chamou muita atenção, né? E tem esse lado também de vaidade, é uma coisa muito séria. Eu insisto, né, que nós temos que ter muito cuidado, temos que conversar, temos que sentar para verificar onde é que cada um pode exercer de maneira efetiva a sua função. Por quê? Nós temos algumas coisas que estão acontecendo no nosso país, né? Alguns aceitam, mas existe a PEC 37, que está tirando o poder de investigação do Ministério Público, existe uma outra PEC que submete as decisões do Supremo ao Congresso Nacional para homologar ou não algumas decisões do Supremo, do Poder Judiciário, e não tarda vai surgir uma PEC para o controle social da imprensa, né? Não tarda, porque isso já se começa a falar, né? Amordaçar a imprensa, né, também é uma coisa muito séria. Então, por isso, né, precisamos começar, sim, essa atitude, vou repetir, a começar a descobrir um meio para que os valores sejam preservados e as funções sejam efetivamente exercidas. Agora amordaçar até o Supremo, né? O Supremo já pelo menos a PEC pressupõe isso, né? O controle pelo Congresso das decisões do Supremo. Eles homologam ou não algumas decisões, né? O que é muito sério, né? O que é bastante sério. E a possibilidade também existe isso de o Ministério Público ser proibido, não só o Ministério Público, mas a magistratura, enfim, de falar para a imprensa, é também uma maneira, isso aí também já existe, essa possibilidade, já existe esse projeto de lei de proibir o Ministério Público de falar, ao mesmo tempo, obviamente, que, né, retira da imprensa a possibilidade de ir atrás da fonte de informação, fonte oficial de informação, né? Agora temos as perguntas, provavelmente. A gente está um pouquinho avançado no tempo, o debate está rendendo bastante, e só porque a gente tem aí uma programação à frente, a gente precisa otimizar um pouquinho, vai pedir para cada um fazer a pergunta em 1 minuto. A gente vai, eu e a minha colega ali atrás, a gente vai alternar, fazer primeiro uma pergunta do lado de cá, depois outra do lado de lá. Vamos fazer blocos de 4 perguntas, tudo bem? Junta 4, vocês respondem, depois bloco de mais, acho que 4. A gente tem aqui 8 inscrições, acho que mais 4. Mais 2 do lado de lá. A gente vai alternando. Então, vamos fazer 4 agora. E o primeiro é o Rodrigo Dornelles. Oi, boa tarde. Toda semana e todo mês acontecem dezenas, talvez centenas de crimes, mas só alguns deles ganham repercussão. Eu gostaria de saber qual o critério, ou quais os critérios, para que determinados crimes ganhem essa repercussão e tamanha repercussão, e se existe algum interesse, talvez mercadológico nisso, alguma lógica nesse sentido. Posso responder? Eu concordo com você, eu até hoje também não sei qual o critério. Mas no caso Nardoni, se a Isabela fosse uma garota da periferia, pobre, humilde, o pai, um alcoólatra, a mãe, uma mulher sem, sei lá, uma profissão definida, talvez não tivesse tido esse espaço que a mídia deu. Então, acho que é a classe média fazendo o jornalismo para a classe média. Eu não sei porquê, sabe? Não sei porque esse caso do Nardoni parou o país e outros casos graves, que eu já acompanhei, o Rodrigo também, de crianças que foram trucidadas, ou por pais, ou padrasto, ou por quem morasse dentro da casa, quer dizer, não teve a mesma repercussão, virou só um detalhe ali no rodapé do jornal. Você tem um componente, você tem uma espécie de uma novela, né? Uma criança linda, de classe média alta, um rapaz playboy, tem toda uma história. A mãe, uma jovem, separada, que foi abandonada pelo marido. Assim como a gente está falando de júri aqui,
os júris que nós acompanhamos são somente desses casos que nós escolhemos. O júri tem todo dia, né? Quer dizer, com 20 anos de carreira, você acompanha, em média, 4 júris por ano, 80 júris, mas tem todo dia. Quer dizer, crime tem todo dia. Não existe um critério definido, mas é óbvio que tem todo o componente de classe social, se há uma história ali que se mantém por mais de um dia. Deve ter deuses na redação que falam, esse caso, eu ponho o dedo, vocês vão acompanhar. Não é da gente, não são dos repórteres, não. Não é decisão nossa, não. E olha, e são esses casos que acabam, de alguma maneira, criando uma política criminal. São esses casos que movimentam o Congresso, no caso, por exemplo, da Daniela Pérez. Exatamente depois da morte da Daniela Pérez é que surgiu a Lei dos Crimes Hediondos, provocado pela Globo, provocado pela mãe dela, que fez uma campanha maciça até que a lei fosse alterada. Por que se colocar outros crimes, tráfico e tal? Porque ficou chato colocar só, né, o caso da Daniela, alterar só no caso dela. Então, acabaram colocando um ou outro crime. Vamos aí pensar uns crimes mais graves e colocar como hediondo. Agora, a questão da redução da maioridade penal também por conta de um crime, que um jovem de classe média alta foi morto por um adolescente que estava prestes a completar 18 anos. Quer dizer, o assunto veio à tona por conta da repercussão desse caso. Boa tarde, eu sou Gabriel Toeg, jornalista. Eu queria fazer uma pergunta para os meus 2 colegas. A gente conversou de manhã, falou-se sobre a questão do uso de recursos que se chamaram de heterodoxos de manhã, como câmeras escondidas, e o Rodrigo mencionou isso agora também. Eu queria saber qual a opinião de vocês com relação a isso, até que ponto isso é ilegítimo, ou antiético, ou ético. Eu queria saber o que vocês acham a respeito. A gente estava até conversando isso fora. A gente procura evitar, né? Quer dizer, é a última instância, é o último recurso. Se você esgotou todos os recursos para tentar provar que aquilo, aquela informação que você recebeu, aquela denúncia, se você, por outros meios, testemunhos, documentos, não conseguiu comprovar, é um recurso. Virou uma figura de linguagem, né? Você liga a televisão, se está vendo uma câmera escondida, você vê alguma coisa está de errado ali. Isso realmente chama atenção. Eu acho que é complicado banalizar também a utilização, até porque, na maioria das vezes, o jornalista não se identifica, e em alguns casos se passa por outro. Eu acho isso bastante complicado, mas, por exemplo, eu citei como exemplo um caso básico. Vamos falar de uma questão que é de segurança, é uma questão mais social do que de segurança. Quer dizer, o uso de crack nas ruas. Se você já tive situação de colegas que foram com câmera aberta para tentar registrar isso, e o cinegrafista saiu com um ferimento, uma pedrada na cabeça. Quer dizer, você não consegue mostrar uma situação ali se você não tiver uma câmera oculta. Um caso que foi de grande repercussão na favela Naval. Quer dizer, não era o recurso de uma câmera escondida, mas só foi possível porque tinha alguém escondido para fazer. Né? A morte de um jovem numa ação da polícia também que foi mostrado pela Globo, que havia uma pessoa gravando. Quer dizer, eu procuro evitar a utilização, mas também, por outro lado, há alguns casos que não há outra alternativa. Eu acho que não se pode banalizar a utilização, porque eu acho que aí é bastante complicado, porque a outra pessoa não tem ideia com quem está conversando. Você pode até forçar a pessoa a falar algo que ela não falaria normalmente. Muita gente chama a câmera escondida de câmera bandida, eu concordo. Mas eu acho que quando é para você denunciar um agente público, um policial, um político, alguém que esteja cometendo um crime, você não tem outro recurso, eu acho que ela é válida para essa situação, mas não para uma vítima, para uma testemunha que você pode gravar sem ela saber e colocar a vida dessa pessoa em risco. Boa tarde, meu nome é Luiz Antônio Nazaré, sou advogado, faço parte do DDD, e a minha pergunta é a seguinte: o crime e a notícia vem sendo debatida aqui hoje o dia inteiro, e todos nós falamos dos julgamentos, e a imprensa e a sua atenção. Por que a imprensa não dá atenção no pós-julgamento? O sistema penitenciário é Guantánamo aqui no Brasil. Nós temos unidades prisionais aqui em São Paulo piores que a Ilha dos Porcos. Então, eu gostaria de saber, dentro da esteira do colega que perguntou a respeito do quem que escolhe, né? O sentenciado vai para o lixo, ele morre, né? E depois, se a mesa tiver um tempo, eu gostaria também de, se pudesse comentar um pouco do caso da Carla Sempolina, porque foi um caso de absolvição, né?
que não foi. Então, na verdade, eu gostaria de saber isso, porque que a imprensa não vai no sistema penitenciário como deveria ir. Eu penso o seguinte, não é por falta de empenho nosso, não. É uma política de governo mesmo. A gente é impedido, sob a alegação de colocar em risco a nossa própria segurança, de ter acesso ao sistema prisional. No passado, foi diferente. Nós sempre tínhamos acesso aos presos, bastava o preso autorizar, o defensor e o juiz corregedor dos presídios. Agora, isso acontece até hoje. A gente consegue essas autorizações, só que ela barra na Secretaria da Administração Penitenciária, sob essa alegação da segurança pessoal do profissional de imprensa, tanto que hoje em dia é muito raro você ver uma entrevista com um preso, a gente não tem acesso, então é complicado por conta disso. Vez ou outra, até falando sobre essa questão, a gente consegue mostrar o que acontece dentro dos presídios com o recurso da câmera escondida. Nós, da TV Bandeirantes, fizemos recentemente imagens do Cadeão de Pinheiros e também de uma unidade da Fundação Casa, em que, mostrando o dia a dia deles, que eles fazem a chamada reza do PCC, que eles têm um domínio sobre os funcionários, que eles controlam o presídio, só dessa forma, com o efeito da câmera escondida, porque a gente não tem autorização para entrar em presídio, mas isso política de governo já faz um bom tempo em São Paulo. O governo, acho que usa o PCC para dizer que o poder do crime é muito grande nas cadeias e a gente vai correr risco se for fazer uma entrevista. Quer dizer, o governo vira cúmplice do PCC para impedir a imprensa de entrar. É um absurdo. Bem, eu queria só fazer um adendo em relação a esse fato. Realmente é o que acontece, principalmente na atual, há uns 3 ou 4 anos, né, para cá, isso tem acontecido, não se tem nem a possibilidade de entrar no presídio, sequer informação a respeito do que está efetivamente ocorrendo. Isso aí é fato, né, porém, né, a Marina falou, e é a minha opinião, eu acho que, neste momento, a imprensa tem o papel de questionar essa proibição. Por quê? É o poder público dizendo, aqui vocês não entram, essa informação eu não dou. Acontece que nós temos uma lei que exige que os atos sejam publicados. E eu quero saber o que está acontecendo no presídio. É de interesse social o tratamento que é dado lá dentro, o que está acontecendo, tanto para os funcionários quanto em relação aos presos. A imprensa precisa começar a gritar e dizer, olha, nós estamos sendo proibidos, sim. Isso é uma verdade, o que ele falou é um fato, tem havido reclamação de todos os jornalistas em relação a isso, eles não têm acesso, a não ser aquelas informações básicas que a Secretaria de Assuntos Penitenciários coloca no site, que são informações bem superficiais, além disso, eles não têm mais nada, mas é uma dica, né, não sei se isso tem interesse, não a imprensa, né, não necessariamente o jornalista, mas de começar a questionar essa proibição de um poder, que é o poder executivo, de publicar os seus atos. Nós estamos, inclusive, tendo dificuldade de acesso à lei de acesso à informação. Eu sei disso. Isso é muito complicado. Os órgãos não estão cumprindo. Apenas para também trazer acho que um dado importante. Primeiro, eu queria dizer que, com relação a essa matéria da Bandeirantes, foi super importante, porque, inclusive, derrubou o diretor e etc. Quer dizer, a importância que tem a filmagem lá dentro, do que acontece, da situação, eu não gosto de usar esse termo, porque eu não acho que é moradia, mas a situação de moradia, de habitabilidade ali dentro, enfim. E é uma outra questão que eu acho importante. Quando o Conselho Nacional de Justiça veio para São Paulo fazer o mutirão carcerário, a imprensa foi proibida de acompanhar. Em todos os outros estados, a imprensa acompanhou o mutirão carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, menos em São Paulo. E eu não via a imprensa espernear. Eu não vi. A imprensa, me parece que não tem muito interesse em mostrar o que acontece atrás das grades, atrás daquelas muralhas. Porque acho que isso, a opinião pública está tão aí contagiada por esse clima de violência, que você vai mostrar o preso sofrendo lá, as pessoas acham que tem que sofrer mesmo. Quer dizer, então, é uma classe média, falando para a própria classe média, é difícil, entendeu? É difícil você entrar num presídio e mostrar essa realidade, porque esse preso, mesmo que ele tenha cometido um crime, um dia ele vai sair pior e pode fazer coisas piores aqui fora. E a sociedade, muitas vezes, não tem essa consciência, ou boa parte da sociedade brasileira não tem essa consciência, entendeu? Mas o que me chama mais atenção é que, além desses presídios que nós conhecemos e sabemos da situação, nós temos 28 presídios aqui no estado de São Paulo
que são presídios realmente que devem ser conhecidos, são presídios que atendem todos os requisitos, inclusive das normas internacionais, para assegurar a dignidade do preso. Ninguém sabe disso. A imprensa também não pode entrar nesses presídios. Nem mostrar o lado bom também. Nem mostrar o lado bom. São presídios cuja reincidência dos presos que saem presos até 10 anos de reclusão que estão lá. A reincidência é de menos de 5% nesses presídios. Sabe? Também não há notícia a respeito disso e até há uma explicação, né? Porque já se questionou o governo do Estado, até governos anteriores, por que se não aumenta o número desses presídios que visam realmente a recuperar o preso? Porque nós precisamos de vaga. E ali, 200 vagas é igual a 200 presos e não 201. Por isso que esses presídios funcionam, e funcionam mesmo. São 28 só no estado de São Paulo.